História de Israel, aula 4. Seja bem-vindo. Hoje falamos sobre Canaã. Moisés não teve a consolação de ver o desfecho assim do longo êxodo. Morreu lá no alto do Monte Nebo, na terra de Moabe, depois de descortinar de lá a terra prometida tão suspirada. E o principal líder, quando da entrada de Israel na terra de Canaã, foi Josué, da tribo de Efraim. A terra. E o que esperava aos israelitas em Canaã? A terra é cheia de contrastes. Situada entre a África e a Ásia, é passagem natural dos movimentos migratórios, militares, comerciais, culturais entre os dois continentes. E, no entanto, é dele separado de um lado pelo deserto arábico e de outro pelo Rio Jordão. E quem morava lá? Quem eram os habitantes dessa terra? No fim lá do século XII, os cananeus ainda constituíam uma população etnicamente variada, politicamente fragmentada. Poderíamos até dizer Estados desunidos de Canaã. Juridicamente, a população estivera sujeita ao Egito havia séculos. Na prática, quando a política externa ou interna do Egito entrava em crise, Canaã ficava muito mais à vontade. E com a perda do controle por parte do Egito, como pobre, quando escapa do espeto, cai na brasa, Canaã torna-se meta de sucessivas ondas justamente dos filisteus, os povos do mar. Lembra, para você entender quem são os filisteus, te chama a atenção daquela luta de Davi contra o gigante Golias. Depois a gente vai falar bem para frente sobre isso. Golias era filisteu. Logo mais, depois dos filisteus, vão vir ali para a terra de Canaã os amonitas, os moabitas, edomitas, que estabeleceram principalmente ao leste do Jordão, hoje onde fica a Transjordânia. Com a mão forte dos egípcios e sem defesa interna suficiente contra tantos invasores, os cananeus voltaram assim à sua costumeira desorganização. E tudo isso vinha a favorecer aqueles que entre os recém-chegados, que realmente fossem capazes de se impor, não pela força das armas, mas pela união, pelo ideal e pela fé, que é o caso de Israel. Mas presta bem atenção nisso. Como que a gente tem que estudar a Bíblia? Você entendeu que a terra prometida, aquela que Deus já havia falado para Abraão bem no começo, a terra prometida já tinha muitos habitantes, já tinha dono. Os cananeus moravam lá. Os israelitas, depois do êxodo, vieram e, digamos assim, invadiram a terra lá de Canaã, a terra prometida. Mas em nome da fé, porque era um povo extremamente unido. Não tinha armas, não tinha grandes exércitos, mas era unido pela fé no mesmo Deus. Eles buscavam porque sabiam que Deus os conduzia. Desde lá do Monte Horebe, quando Moisés recebeu a tábua da lei, quando a sarça ardente falou com Moisés e revelou o nome de Deus, esse povo passou a ter uma fé inabalável. Com a abertura do Mar Vermelho, esse povo passou a ter uma fé inabalável. Então, entenda, este povo, um povo amado por Deus, eles eram fortes na fé, entraram em Canaã e ali se estabeleceram. Ali começaram a formar e dar os primeiros passos para o reino de Israel, que depois vai se dividir, a gente vai estudar tudo isso. Mas quando você pega a sua Bíblia na mão, você vai ver que a sua Bíblia, a palavra de Deus aí que você tem, ela é dividida em capítulos e versículos, não é? Tipo, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 10. Suponhamos. Essa divisão dos textos bíblicos em capítulos e versículos, ela não foi feita pelos próprios autores dos livros. Foi introduzida bem mais tarde, para facilitar o uso da Bíblia. A divisão, por exemplo, dos capítulos é de 1214 depois de Cristo. Imagina isso. Bem depois de Cristo. E deve-se ao inglês Stephen Langton. Ele era arcebispo da Cantuária, terra lá de Santo Agostinho. Agora, nossa divisão em versículos
tem dois responsáveis. A do Antigo Testamento é do frade dominicano Santos Paganini. É um italiano que se inspirou quase que integralmente no trabalho lá dos masoretas, os sábios escritas judeus. E foi publicado em 1527, também depois de Cristo. Paganini elaborou também uma divisão do Novo Testamento, mas os seus versículos resultaram muito longos. Então o tipógrafo francês Roberto Etienne, de nome de consagração Estevão, em 1551, apresentou outra mais funcional que vigora até hoje, a nossa Bíblia aí. As divisões que temos nem sempre são muito felizes. De modo geral, porém, satisfazem. Neste nosso estudo bíblico, nos estudos bíblicos que tem por aí, para certos versículos mais longos, vamos precisar, às vezes, de subdivisões. Então se usa a letra A, B e, eventualmente, a letra C. Assim, Daniel 3:15c será o último inciso deste longo versículo, mas João 6, versículo 1, não comporta tal divisão. Mas atenção, nós vamos voltar a abordar esses assuntos, mas é importante que você dê uma primeira leitura nas narrativas sobre os patriarcas. Ler, Gênesis 12 a 50. Pega a sua Bíblia com paciência, lá antes de dormir, sei lá, começa a ler. O capítulo 12 até o capítulo 50. E também vamos ler um pouquinho, você deve estudar um pouco sobre o Egito, o Êxodo, a caminhada no deserto. Então é importante você ler os livros de Êxodo e o livro de Números. Aí você fala, mas cadê o livro de Gênesis, né? Cadê o comecinho da história do livro de Gênesis? Você vai entender para frente que a Bíblia, ela foi feita de quê? Ela foi feita de história e foi feita de teologia. Então isso depois, no futuro, lá no reinado de Salomão, filho de Davi, é que a nossa Bíblia, ela vai ser composta, vai ser juntada com todas as tradições, porque ela é feita também de duas tradições muito importantes. A tradição do Reino do Norte, a tradição do Reino do Sul. Você vai entender toda a briga que teve no Reino de Salomão quando separou. Davi havia feito Israel um país muito grande. E Salomão dividiu esse país. Ficou o Reino do Norte, que é a Samaria, e ficou o Reino do Sul, que é a Judéia. Nós vamos estudar tudo isso com muito detalhe durante o nosso curso. Você vai entender direitinho essa história. Por que quando Jesus vai lá naquele poço e pede água para a samaritana, ela fala assim, mas tu sendo um judeu, pede água para mim que eu sou samaritana? E ela fala, os judeus não falam com os samaritanos. Mas por quê? Eles são irmãos, aliás. Samaritanos e judeus são irmãos. Vieram do mesmo Deus, mas só que um teve a experiência do êxodo, o outro não. Um teve a experiência da divisão de país. Então o país foi dividido. Então nós vamos entender tudo isso. Porque a terra onde o povo de Israel está, foi Deus que deu. Nós vamos estudar na próxima aula, na história de Israel, na aula 5, a terra que dou aos filhos de Israel, que está em Josué 1, versículo 2. Josué 1, versículo 2. Nós vamos estudar com detalhes sobre isso, para entendermos toda a história. Quando você entende a história de Israel, entende a história do povo de Deus, você olha para a Bíblia, aí começa a entender aquilo que está escrito. Porque a história de Israel não é diferente da nossa. Desde que nós nascemos, quando nós nascemos, foi a nossa libertação do Egito, digamos assim. Dali, a nossa vida, a gente começa a nossa caminhada de deserto, muitas vezes, em busca da terra prometida. Você que está aí, me assistindo agora por este canal do YouTube, qual que é o teu grande objetivo? Não é o reino dos céus? A gente não busca o reino dos céus, por isso que você vai na igreja, você busca a Deus, você reza, você ora, você lê a Bíblia, porque você tem como objetivo buscar a Deus. Então, a nossa caminhada do povo, a caminhada do povo, digo, de Israel, é a nossa caminhada aqui na terra. Então, prepare. Na próxima aula, veremos a terra que Deus dá ao povo de Israel.
Tchau.